Toy Story 5 chegou, e a sequência que não foi pedida por ninguém, mas tá aí, veio pra mudar de vez a animação, será? Acho que não, mas sim para trazer uma perspectiva diferente do que a gente já vê acontecendo. Afinal, se você tem um sobrinho, um filho, um irmão mais novo, você já vê como que essa criança se porta nas telas. E Toy Story 5 veio justamente para mostrar isso, e na minha sessão específico para mostrar como isso atinge também os adultos e quanto isso pode ser perigoso. A nova aventura de Buzz, Woody, Jessie e companhia, na verdade dessa vez muito mais pela Jessie, trouxe de volta aquela raiz de Toy Story, mas também trouxe uma pegada ali de Divertidamente e umas coisas aí que acho que dá pra ser adaptadas aí pro... Adaptadas não, mas uma forma diferente de nós vermos a animação em si, como funciona e quais são os objetivos dela hoje em dia. Quer saber mais sobre isso? Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha e bora pro vídeo. Fala, Deus. Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Teus e no vídeo de hoje vamos falar sobre Toy Story 5. Cara, Toy Story 5 é um filme que eu tinha muito medo do que ele poderia ser. Porque é o seguinte, eu gosto muito da franquia Toy Story, eu acho que tem ótimos filmes. O 1 fez história, né? O 2 pra mim é melhor do que o 1, mais divertido, já focando mais no... Todos os Toy Story são focados no brinquedo, né? Nos brinquedos, mas eu acho que no 2 ele começa a focar mais nos personagens em si e começa a ficar mais interessante do que eles, tipo, se preocupando bem com o Andy. Como, por exemplo, o 3, que é um dos que eu não gosto muito, ele, e ao contrário do que a maioria acha, ele foca muito na percepção deles em relação ao Andy. Tipo, o Andy, aquilo ali tudo, e agora que o Andy tá indo pra faculdade, a visão deles já não... Já que o Andy agora tá indo pra coisa deles, eles estão pra faculdade, não brincam mais, que eles estão começando a ficar tristes. Agora no Toy Story 4, que é um dos que eu mais gosto, junto ali com o 2, e no 5 também, ele foca mais na perspectiva da criança, do brinquedo em si, sabe? Mas ele puxa muito pra parte da criança em momentos específicos que eu acho que, inclusive, torna esse filme, em muitos aspectos, melhor que o 1, por exemplo. Porque o que acontece? A história se baseia no seguinte: a Bonnie, que é a principal, né, a menina principal, desde lá do filme 3, ela já mostrava que ela era meio introvertida, assim, tinha dificuldade de fazer amizade. E assim, ela é uma criança que ainda brinca muito, que tem os bonequinhos e tal, mas ela tem muita dificuldade pra fazer amizade, e os brinquedos querem ajudar ela nisso, sabe? Só que tá ficando cada vez mais difícil. Por quê? Porque as crianças estão o quê? Na tecnologia, no celular. E cara, que perfeição que foi a Pixar mostrando como é uma criança no celular. Porque eu ver aquilo ali é igualzinho. Eu tenho uma sobrinha bem novinha mesmo, ainda criança, deve ter a idade ali da Bonnie no filme, e cara, é igual. Quando ela tá vidrada ali na tela, é exatamente igual, não muda nada. Então, eles foram muito bem nisso, e é uma crítica muito positiva, inclusive, a direção de Toy Story, porque desde lá do primeiro filme, eles já tinham essa parada da observação para poder fazer animação. Tanto que, curiosidade, aqueles bonequinhos de soldadinho que tem a perna juntinha, para eles serem animados, os próprios animadores, eles colaram tipo umas tabuinhas na perna para ver como os bonecos se movimentariam se fosse na vida real. Então, assim, isso não é à toa. Obviamente teve um caso ali de percepção e tal, de ver, para poder fazer o mais próximo possível à realidade. Agora é o seguinte, a Bonnie ela já tá com dificuldade, né, de fazer amizades e tal, ainda brinca muito, só que os brinquedos ali pela janela vê que as crianças ficam presas ali naquele negócio luminoso e tal, e como a Bonnie ela não tem essa facilidade de fazer amizades, os pais dela veem um comercial ali que mostra que o brinquedinho ali, né, o Lily Pad, ele ajuda as crianças a fazerem mais amizades, sabe, tipo a se conectar melhor e tal, e eles acabam comprando aquilo ali pra Bonnie, pra ela poder ter facilidade, mas dizendo que vão ter um limite, o que mostra ali a primeira crítica aos pais em si, que acham que vai ter um limite, mas quando vai ver a criança já está extremamente viciada, a criança já tá ali, já não responde mais, o pai pergunta alguma coisa, a criança responde no automático e tal, mas ela fica ali viciada, esquece os brinquedos, e aí se mostra ali, né, a vilã do filme, que ela ama a Bonnie, né? Ela ama de fato a Bonnie, mas quer que a Bonnie ela seja perfeita ali pro que
aquele ser lá, né, o tablet, acha como ideal, que é crescer ali no joguinho, ter amizades virtuais e tal. E o filme, quando foca nisso, parece que é mais divertidamente, focando em saúde mental, essas coisas, visto em telas. Mas aí quando ele sai disso e vai pra trama ali dos brinquedos, deles se sentindo abandonados, cara, é muito bom, meu Deus, é muito bom. O filme foca na Jessie, não é um filme sobre o Buzz, sobre o Woody. Ele foca muito na Jessie, mostrando ali a lore dela, que ela ficou triste de ser abandonada e o medo dela disso acontecer de novo, sabe? E cara, nossa, que maravilha, ela lembrando, em certo momento lá, acham ela perdida na rua e colocam ela no endereço que ela foi vista, que ela era originalmente, né, da menina, da primeira dona dela. E mostrando ela ali, ela interagindo com outros brinquedos que foram meio que esquecidos, é muito bom, cara. É muito bom, mostrando ali o comecinho ali da tecnologia, mostrando o que se passa na cabeça dela, da cabeça dos brinquedos quando eles são abandonados, mostrando que tem formas de você brincar diferente, porque hoje em dia, não só hoje em dia, mas é uma crítica que eu vejo já há muito tempo, desde que comecei a ter o meu primeiro acesso do videogame, de adulto e vendo aqui e fala, nossa, as crianças não brincam mais antigamente como hoje em dia, e é uma coisa que a própria Jessie fala pros brinquedos modernos, que brinquedos eletrônicos, tipo assim, isso que eles estão fazendo não é brincar, e pô, mano, se você é uma criança, principalmente no final da década de 90, início dos anos 2000, você já ouviu isso em algum momento, você jogando videogame, seus pais falando, além de que o videogame ia estragar a televisão, seus pais falando que antigamente tinham várias brincadeiras diferentes, só que o tempo só mudou e se atualizou, tiveram novas brincadeiras, e o filme ele vai construindo isso direitinho nos pequenos detalhes, mostrando que, tipo assim, tem como você misturar o analógico com o digital, sabe? O filme é muito feliz nessa parte, muito, muito bom mesmo. Ele traz essa expansão de como você pode ver tanto a criança que está viciada em tela, vendo como pode ser divertido você brincar com o analógico, criar histórias, imaginar, quanto a pessoa que está focada ali no digital, vendo, quando a criança quanto o adulto que só vê ali no digital, no analógico, vê que pode ter algo diferente ali no digital, algo divertido, sabe? Então, eu tendo essa perspectiva, vendo o filme, me diverti muito. No início, uma coisa que eu não entendi muito bem foi uma subtrama que tem lá dos Buzz, que um carregamento de Buzz dá ruim e tal, e eles são perdidos e tal, mas meio que no final isso faz um pouco de sentido. Ele explica algumas coisas, como por exemplo, por que os brinquedos, mesmo achando, no caso do Buzz, achando que são patrulheiros, eles congelam quando verem humanos. Isso fica meio que subentendido, né? Que é uma parada dos próprios brinquedos, automático, eles vêm e já congelam. E no final mostrando para que eles servem de forma meio que pra ajudar a história a chegar num desfecho. Depois tem uma cena pós-crédito envolvendo eles que é bem legal também. Mas assim, cara, uma coisa que eu reparei muito na sessão onde eu tava em específico, mas não foi inclusive no filme, é que essa parada que o filme critica das crianças elas estarem só no mundo virtual já se espalhou não só para as crianças, mas para todo mundo no geral. Na sessão que eu estava no cinema, as pessoas estavam completamente inquietas. Elas não conseguiam se ligar no filme, prestar atenção no filme, porque tinha gente mexendo no celular, tinha gente mandando áudio, tinha gente ligando a lanterna. Tudo bem que se ligar a lanterna do celular, tirar foto com flash, essas coisas é mais falta de educação do que o virtual em si. Mas tinha uma série de coisas ali que as pessoas não conseguiam mais se concentrar, porque é algo que infelizmente se tornou natural. As telas, o vídeo, isso já é uma coisa tão absurda, mas tão gigante, que já não tem mais, que já afetou todo mundo, não só as crianças. Então eu fico na dúvida se esse filme ele vai conseguir trazer exatamente o que ele quer, que é mostrar que as telas sim podem ser importantes. Inclusive no filme a vilã, alerta de spoiler, a vilã, que tá sendo inclusive muito bem dublada pela Maísa, tá? Quando geralmente tem Star Talent, eu fico na dúvida de que se vai ser bem feito, se vai ter algo, tipo assim, que tá na cara que é Star Talent, como Luciano Huck, como Giovanna Elbank, não sei,
que fizeram algo muito caricato, que incomoda eu ver, ou vai ser algo no nível Chico Anísio ou Bussunda, que ficou realmente muito bom. E no caso da Maísa é muito bom. Mas a vilã do filme, como eu já vinha dizendo, ela começa a tentar fazer a Bonnie fazer amizades ali no virtual mesmo, que é uma coisa até que ela se desaponta quando ela vai ver as amigas fisicamente, tá todo mundo ligado no seu celular, ninguém tá sendo amigo de fato, estão só ali na tela. E ela vê que essas amigas são cruéis, que tá nessa proteção de vidro torna as amigas delas bem mais cruéis, entendeu? Tornam elas pessoas difíceis de lidar. Então, assim, é legal a própria vilã ter essa noção e os brinquedos ajudando ali ela a sair disso e ao mesmo tempo usando a tecnologia que estava sendo visto como vilã para conseguir trazer uma nova amiga ali pra Bonnie. O filme tem alguns furinhos assim, porque tipo assim, tu fica pensando, pô, ninguém tá achando estranho, pô, minha filha não postou nada, como é que isso tá aparecendo? Mas enfim, o filme ele é muito bom. A história é bem desenhadinha, diferente de outros filmes infantis como o Mario, por exemplo, o Super Mario Galaxy, no caso. Ele é um filme que segue uma linha perfeita do início até o fim, você fica preso na história, você fica querendo saber o que vai acontecer. Quando começa a ter uma mínima barriga, você já é apresentado outra coisa, sabe? Outro elemento, ou é voltando pra história de origem da Jessie, ou é mostrando a subtrama do Buzz e do Woody, que pra mim é a parte mais chatinha do filme, porque a história da Jessie é tão boa, tão interessante, que dá vontade de ficar vendo. E o filme, tipo assim, não é aquilo que é clichê, tipo, tá acontecendo isso e vai resolver o conflito. Parece que o conflito vai ser resolvido, aí volta pra trás, aí avança mais um pouquinho, aí mostra a mãe da Bonnie interagindo com ela pra entender, mostrando como é bom o diálogo da criança com o pai, pra da criança se abrir pra conseguir ser resolvido um certo problema, dos pais se ligando que eles realmente estão errando em questão de tela e diminuindo o acesso. Então assim, é um filme muito bom. É um filme aqui no canal do Nota 10. E um filme que com certeza vai ser muito bom você ir no cinema, principalmente agora que tá com menos gente e não vai ter tanta gente assim mexendo no celular durante o filme, né? Mas me diz você já viu Toy Story 5? Você sente interesse? Você tem interesse em ver? Comenta aqui embaixo a sua opinião, se você viu, se você não viu, se você quer ver. Não se esqueça também de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir o vídeo, comentar. Por favor, comenta, que é muito importante. E, mais o quê? Clicar no hypar. Clicar no hypar também ajuda muito a gente, beleza? No mais é isso. Um grande beijo no seu canal. Um grande beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Tchau.